Ok, vamos lá. Para qualquer pessoa que já assistiu a uma corrida e ficou, sei lá, se perguntando por que os carros não seguem simplesmente o contorno da pista, sabe? Coladinhos ali na linha interna. Aham. A resposta está numa dança quase invisível com a física. Uma coreografia, assim, a 300 km por hora. Exato. E hoje, a gente vai tentar decifrar os passos dessa dança. A nossa missão aqui é desvendar um dos conceitos mais fundamentais da pilotagem. O traçado ideal. A famosa racing line. Isso. Não é só virar o volante, né? É tipo resolver um quebra-cabeça de geometria em cada curva para achar o caminho mais rápido. Que, curiosamente, quase nunca é o mais curto. O que é fascinante é justamente essa contradição, né? O caminho mais curto raramente é o mais rápido. E dominar essa ideia, olha, é o primeiro passo para desbloquear a velocidade de verdade. Entendi. Tudo o que um piloto faz, frenagem, aceleração, tudo depende de onde o carro está posicionado. A essência do traçado ideal é pegar uma curva que é super apertada e, usando toda a largura do asfalto, transformar ela no arco mais amplo e suave possível. Certo. O conceito central que a gente vai explorar é essa relação direta entre o raio de uma curva e a velocidade máxima que um carro consegue manter nela. Então, a pista que a gente vê na TV não é a pista real que o piloto está percorrendo. Tem uma pista invisível dentro da pista visível. Perfeito, é uma ótima maneira de colocar. E o conceito básico para achar essa linha é o que chamam de fora dentro fora. A abordagem, na teoria, é até simples. O carro se aproxima da curva bem aberto, pelo lado de fora. Isso. Num ponto de virada muito, muito preciso, ele corta para dentro, para a parte mais interna da curva, e depois, na saída, o carro desliza de volta para a borda externa. Tem aquela analogia do elástico, que eu acho ótima. Para conseguir o máximo de impulso, você estica ele ao máximo. Aqui, o piloto estica a curva para ela ficar o mais reta e suave possível. E a física por trás disso é, assim, brutalmente simples e não tem como negociar com ela. A velocidade máxima que um carro pode ter numa curva é limitada pela aderência dos pneus, claro, mas ela é diretamente proporcional ao raio dessa curva. Ou seja, quanto maior o raio que o piloto consegue desenhar, Maior a velocidade que ele pode manter. E a diferença, olha, não é pequena. Usando essa técnica do fora, dentro, fora, o raio efetivo da curva pode ser quase o dobro do raio que se teria só seguindo a linha interna. dobrar o raio, nossa, isso soa como uma mudança radical. Não é um ganho marginal de, sei lá, 1 ou 2 km por hora. Não, de forma alguma. É uma transformação completa do potencial do carro naquele trecho. Então, o truque todo é usar a largura do asfalto como se fosse uma tela em branco, né? Para desenhar o maior círculo possível. Exatamente. E no centro desse círculo imaginário, no ponto de maior inflexão, está a peça-chave de todo esse quebra-cabeça, o ápice ou apex. O ápice. Esse é o ponto mais interno da curva que o carro toca. É tipo o clímax da curva, o momento em que o carro para de virar para dentro e começa a se preparar para sair. Acertar o ápice na hora certa é o que libera o piloto para desenrolar o volante e pisar fundo no acelerador o mais cedo possível. Ok, o ápice é o alvo. Mas isso me leva a uma dúvida. Esse alvo é um ponto fixo? Ele fica sempre no centro geométrico da curva? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é não, não necessariamente. E é aqui que a pilotagem deixa de ser só geometria e vira pura estratégia. Ah, interessante. Existe o que a gente chama de ápice geométrico, que fica exatamente no meio da curva. Ele cria um arco perfeito, simétrico, e é de fato a maneira mais rápida de passar por aquela curva específica se você pensar nela de forma isolada. Mas as curvas nunca são isoladas, né? Nunca. No automobilismo, nenhuma curva existe no vácuo. Ela sempre leva a algum lugar e geralmente esse lugar é uma reta. E é aí que entra a estratégia que você mencionou. Precisamente. Existe uma técnica mais avançada que é do ápice tardio. Nele, o piloto atrasa a virada do volante, ele toca o ponto interno da curva não na metade, mas talvez, 2/3 do caminho. Essa abordagem sacrifica um pouco de velocidade na entrada e no meio da curva, o carro entra um pouquinho mais devagar. Espera aí. Sacrificar velocidade. Isso soa totalmente contraintuitivo.
Por que um piloto iria querer andar mais devagar em qualquer ponto da pista? Porque a curva mais importante de um circuito é quase sempre aquela que leva à reta mais longa. Ah, claro. Ao usar um ápice tardio, o piloto consegue endireitar o volante mais cedo e de forma mais agressiva na saída. Isso cria um raio de saída muito, mas muito maior. E o que isso permite? Aceleração plena muito antes. Exato, o carro sai da curva como se fosse disparado por um canhão. A velocidade extra que ele carrega por toda a reta seguinte compensa e muito aquela pequena perda no meio da curva. É um sacrifício tático para um ganho estratégico gigantesco no tempo de volta. Entendi. É um investimento, então. Você abre mão de um ganho imediato e pequeno por um retorno muito maior lá na frente. Mas, memorizar o ponto exato para um ápice tardio em cada uma das, 15 curvas de um circuito, volta após volta. Isso parece sobre-humano. Como eles fazem isso? Ninguém conseguiria fazer isso só pela memória ou pela sensação. A chave para consistência é o uso, obsessivo de pontos de referência. Pilotos não olham só para a curva à frente, eles estão o tempo todo escaneando o ambiente atrás de marcos fixos para guiar cada ação. Ponto de frenagem, ponto de virada, o ápice. E o que seriam bons pontos de referência? Qualquer coisa que não se mova. Uma placa, o início de uma barreira, uma mudança na cor do asfalto, uma ponte, até uma árvore específica. O crucial é que sejam referências permanentes. Entendi. E o que não usar? O que não funciona, e é um erro clássico de iniciante, é usar coisas que mudam. Sombras, por exemplo. Já ouvi história de piloto que usava a sombra de uma árvore como ponto de frenagem. De manhã funcionou perfeito. Imagino o que aconteceu à tarde. Exato. À tarde, o sol mudou de posição, a sombra se moveu 10 metros. Ele freou no mesmo lugar e foi direto para a caixa de brita. É uma lição que não se esquece. Uma lição bem dolorosa, imagino. E não deve ser só um ponto de referência para a frenagem, outro para o ápice. De forma alguma. Pilotos de elite não usam 3 referências por curva. Eles têm dezenas. Eles criam um fluxo contínuo de pontos de verificação, quase como um caminho de migalhas de pão ao longo do traçado. Nossa! Eles sabem que, ao passar por uma certa marca no asfalto, o volante tem que estar num ângulo X. Ao passar por um poste, o pé já tem que estar aliviando o freio. Isso permite que as correções sejam quase subconscientes, instantâneas. Sei. Se a virada for 1 metro atrasada, eles não percebem isso só quando chegam no ápice. Eles percebem 1 metro depois do ponto ideal de virada e já ajustam sutilmente para compensar. Falando em errar por 1 metro, imagino que seja aí que a maioria se perde. Qual é o erro mais clássico? Aquele que todo mundo comete quando está tentando achar o traçado. Sem dúvida nenhuma, o ápice precoce. É a armadilha mais comum e mais sedutora da pilotagem. Acontece quando o piloto vira o volante cedo demais e atinge a parte interna da curva antes do ponto ideal. E por que é tão sedutor? Porque é uma armadilha. Porque, no início, a sensação é ótima. O carro entra na curva com menos esforço, parece que está fluindo, sabe? Num arco suave. A sensação inicial é de velocidade de controle. Você pensa, nossa, acertei em cheio. Só que não. Só que não. O problema é que essa boa sensação é uma mentira. Ela mascara um erro geométrico que só vai aparecer no meio da curva, quando já é tarde demais para consertar. Caramba, isso é uma armadilha psicológica perfeita. A sensação inicial te engana, te faz pensar que acertou, mas na verdade você já comprometeu toda a saída da curva. É exatamente isso. É uma armadilha porque nosso cérebro busca a solução de menor esforço imediato. E virar mais cedo parece mais fácil no começo. O piloto tem que lutar contra esse instinto e confiar na geometria, não na sensação de conforto do momento. E aí, no meio da curva, o que acontece? No meio da curva, ele percebe que o carro está apontando para fora da pista. O raio da curva está se fechando e ele está ficando sem asfalto na saída. Aí ele é forçado a uma de 2 correções, e as 2 são desastrosas. Que seria? Virar mais o volante ou tirar o pé. Exato.
A primeira, virar mais o volante no final, é o que a gente chama de pinçar a curva. Isso aumenta o atrito dos pneus dianteiros, literalmente esfrega a velocidade para fora do carro. A segunda é tirar o pé do acelerador para não sair da pista. E, de qualquer forma, o estrago no tempo já está feito. Já era. Essa velocidade perdida é uma desvantagem que se carrega por toda a reta seguinte. É um erro que continua penalizando o tempo de volta muito, muito depois da curva ter terminado. Por isso que o processo de achar o traçado é contínuo. Mesmo os melhores estão sempre ajustando as referências volta a volta para achar aqueles centímetros extras de asfalto. Não é um ponto fixo, é um alvo em movimento. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa é que a linha mais rápida raramente é a mais óbvia. É um quebra-cabeça de geometria e física resolvido a 200 por hora. A busca pelo traçado é a busca por desenhar o maior raio possível. E os pontos-chave são a estratégia do ápice tardio, a disciplina das referências e a consciência para não cair na armadilha do ápice precoce. E isso nos leva a uma reflexão final que eu acho bem interessante. A pilotagem no limite não é sobre uma perfeição robótica, sobre nunca errar o traçado. Isso é impossível. Na verdade, é sobre gerenciar uma série contínua de correções de erros quase imperceptíveis. Os melhores pilotos não são aqueles que nunca erram a linha, mas aqueles que reconhecem o desvio na hora e o corrigem com a máxima eficiência e sutileza. Isso muda a perspectiva toda. A maestria não está na ausência de falhas, mas na eficiência da recuperação. Exatamente. Isso levanta uma questão que vai além das pistas. Se a maestria numa habilidade de alta performance como essa é definida não pela ausência de erros, mas pela velocidade da correção, em que outras áreas da vida esse mesmo princípio poderia se aplicar? Talvez a busca pela perfeição seja, na verdade, a busca por uma recuperação perfeita.